A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todas as pessoas que estão participando aqui deste estudo bíblico e estão aqui escutando esse áudio, participando deste tema, este algo muito interessante, que é sobre o casamento. Este tema vai ser abordado devido a todos os pedidos que foram feitos nas redes sociais, a qual o povo gostaria que eu fizesse um estudo bíblico detalhado falando sobre casamento. Então, o estudo bíblico já está aqui preparado, já está aqui pronto, e eu agora vou estar falando sobre casamento. Sem perca de tempo, vamos começar esse estudo bíblico e eu espero que você venha aprender e venha herdar conhecimento sobre o tema, sobre casamento e sobre o que Deus ele fala sobre o casamento e o que Deus ele tem preparado para nós que já estamos casados ou você que ainda não está casada ou não está casado. Deus ele vai falar com todos nós. Então vamos lá. Tema casamento. Bom, primeiramente, antes de mais nada, vamos ler alguns versículos que diz sobre o casamento. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Em Mateus 19:6 diz assim: Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Em Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, para que não se interrompam as vossas orações. Depois que lemos esses versículos, é importante nós ressaltarmos que o casamento não é invenção humana, que pode ser definida e destruída conforme os caprichos egoístas dos homens, porque o casamento foi especialmente criado por Deus. Então, já que Deus é o criador do casamento, Deus ele também é testemunha dos nossos votos e testemunha das coisas ditas para selar a aliança dos casais. E Deus também está preparado para julgar as nossas desobediências e os nossos desrespeitos pelos nossos compromissos sérios realizados no casamento. Bom, a primeira coisa que devemos aprender sobre o casamento é que cada um tem a sua própria esposa, ou cada uma tem o seu próprio marido. Quando lemos em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, porque Paulo repete o princípio que Deus estabeleceu quando criou o primeiro casal. E quando lemos Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz assim: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E quando também lemos as palavras de Jesus Cristo em Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 6, nós já temos uma base de uma conclusão naquilo que essas palavras nos afirmam, mostrando que a intenção de Deus desde a criação de Adão e Eva era que o homem fosse fiel a uma só esposa e seja fiel até a morte. E as palavras da Bíblia que descrevem o primeiro casamento mostram que Deus pretendia que outros seguissem o mesmo padrão. A segunda coisa que devemos aprender sobre o casamento é que as relações dos casamentos sempre sejam dois se tornam em um. Juntar duas pessoas numa união completa descreve vividamente a beleza do casamento que Deus planejou. Deus não pretendia deixar o homem sozinho, então Deus lhe deu a companheira perfeita e adequada. Quando um homem e uma mulher se casam, eles formam uma nova e única unidade. Eles acabam formando a famosa frase que diz assim: agora somos um só. Então, sendo assim, eles dividem uma relação sexual e especial que jamais deve ser compartilhada com outras pessoas e que também não deve ser quebrada conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 ao 5. Quando a mulher segue a liderança de amor do marido, como está escrito também em Efésios capítulo 5, versículo 22 e 33, esses versículos nos mostram que os dois participam juntos dos mesmos sonhos e dos mesmos sofrimentos e das mesmas conquistas e das mesmas calamidades, mesmo se os dois ainda estão diante do vigor das suas juventudes ou se já estão nas suas fragilidades que acontecem na velhice. Eles mesmo assim permanecem juntos seguindo os mesmos parâmetros apropriados de serem somente um só. Então, para se tornar este par privilegiado, é necessário que nós venhamos a saber que a vida entre a dois não se define mais com a palavra eu, e sim com a palavra nós. Seguindo desta forma, acontecerá que ao longo dos anos, a fusão das duas mentes na busca da mesma meta eterna cria uma intimidade e compreensão sem igual em relações humanas. Também devemos falar que a faísca de admiração no olhar de uma jovem noiva
noiva é apenas uma sombra do brilho constante no olho de uma mulher que superou décadas de desafios da vida com o homem que ela ama. O prazer que o noivo sente quando toma a mão da sua noiva é meramente um presságio do carinho que ele sentirá anos depois quando tomar a mão da sua mulher. E sendo assim, a noiva e agora esposa, ela seguirá então durante os anos ao lado do seu marido, mesmo envelhecida, e ela continuará a consertar os passos incertos que o seu marido vem a cometer no decorrer dos anos, e sempre mantendo aquele fundamento que eles dois agora são um só. A terceira coisa que devemos aprender sobre o casamento é que os casais devem tomar cuidado com o perigo de desconsiderar os princípios divinos. Aqueles casais que desprezam a perfeição do plano divino sofrem as tristes consequências de lares quebrados e também acabam ficando com os corações esmagados e os seus espíritos quebrantados. Uma sociedade que apoia divórcios pecaminosos e incentiva casamentos ilícitos simplesmente se farão o que semeiam, e também os sacrifícios desnecessários para casamentos bem-sucedidos acabam ficando sufocados pelo próprio egoísmo que os destrói, porque o amor que fornece a segurança é substituído pela ingratidão que deixa as esposas e os seus filhos inocentes abandonados e desprotegidos num mundo cruel. Nem leis humanas e nem doutrinas engenhosas podem mudar o fato que Deus permite apenas 2 motivos para contrair novas núpcias e novos casamentos. É o que diz em Romanos capítulo 7, versículo 3, e em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 ao 9, capítulo 39, que uma pessoa que se casou, tanto ela ou ele, só podem ter novos companheiros ou companheiras se houver, primeiro, a morte do primeiro companheiro ou a morte da primeira companheira, ou segundo, houvesse um divórcio porque o parceiro cometeu adultério, ou terceiro, houvesse um divórcio por não haver mais o companheirismo e por não haver mais o principal, que é o amor, e acabou resultando que agora nem existe mais um relacionamento conjugal. Também é importante ressaltar que cometer outros abusos contra as vontades de Deus nos relacionamentos também pode causar destruições nos relacionamentos do casal. Por exemplo, o sexo antes do casamento, que é incluído nos termos bíblicos que falam sobre fornicação ou relações sexuais ilícitas. E você pode encontrar referências e conhecimentos sobre esses assuntos sérios e polêmicos nos livros e nas passagens de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11, no capítulo de número 18 e no capítulo de número 7, versículo 2. Também em Gálatas capítulo 5, versículo de número 19 e em Hebreus capítulo 13, versículo de número 4. E também temos que falar que adúlteros e todos os outros pecados relacionados aos casamentos, para alcançar o perdão verdadeiro de Deus, então é necessário que todos se arrependam, em espírito e em verdade, para conquistarem o perdão de Deus, conforme está escrito nos livros de Lucas, capítulo 13, versículo 3, e em Atos, capítulo 2, versículo 38, e também no capítulo 8, versículo de número 22, e Mateus, capítulo 3, versículo de número 8. A quarta coisa que devemos aprender sobre o casamento é que os casamentos são abençoados por Deus. O casamento é uma das ricas bênçãos preparadas para nós pelo nosso benevolente Deus, mas isso só acontece quando resolvemos seguir os planos dele e aproveitamos das maravilhas e do amor e da segurança nesta vida que o nosso Senhor Deus nos dá, e também buscamos as expectativas de ter um lar perfeito e revigorado na eternidade do nosso maravilhoso Salvador Jesus Cristo. Bom, agora que nós já aprendemos algumas coisas sobre o casamento, vamos agora aprender algumas outras coisas importantes sobre o casamento que servem como edificação para o nosso lar e para os nossos relacionamentos. Agora iremos falar sobre este assunto: os propósitos de Deus para as famílias e casamentos. Os propósitos básicos de Deus para as famílias é que, quando temos dificuldade com a geladeira, nós então já entendemos que o fabricante que escreveu o manual do usuário com certeza sabe mais sobre o aparelho do que nós. Então, sendo assim, nós lemos o manual para resolver o problema. É a mesma coisa que deve ser aplicada entre as famílias e nos casamentos de hoje. Porque vemos quantos problemas há nas famílias de hoje, a qual podemos observar que muitas das vezes não são resolvidos e nem solucionados. Porque agora que entra a questão importante, que esses problemas só podem ser resolvidos se as famílias e os casais lerem o manual que nosso Deus escreveu, ou seja, o manual do usuário. E este manual de usuário sabe mais a respeito das famílias do que nós. Então, entendemos que sempre precisamos ler o
manual para achar as soluções dos problemas, que irá nos ajudar a construir e levantar um casamento e uma família abençoada, e também como manter bons lares. E a fórmula para isso acontecer está escrito em todas as instruções que foram nos passadas na Bíblia. Ela nos guia a cada aspecto da família e do nosso serviço a Deus, incluindo as realizações dos nossos papéis nas famílias. Agora iremos falar sobre os propósitos básicos de Deus para os casamentos. No casamento, a família começa quando acontece um casamento, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que Deus criou Adão e Eva e ele revelou o seu plano básico para o casamento, que é o que está escrito e o que dizem conforme a palavra. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é um plano claro de Deus, que Deus ele quer, um homem ligado a uma mulher. Também assim como nós observamos que em milhares de anos mais tarde, Jesus afirmou que este ainda é o plano de Deus. Podemos ver as palavras que Jesus citou neste versículo, a qual Jesus ainda acrescentou: portanto, que Deus ajuntou, não separa o homem, conforme em Mateus 19:6. Então entendemos que o casamento é uma relação para a vida toda, e somente a morte deve cortar este laço, conforme está escrito em Romanos capítulo 7, versículo do 1 ao 3. Também temos que novamente observar que Deus aprovou as relações sexuais, mas Deus aprovou somente dentro do casamento, e também temos que observar que não há nada de mal ou impuro sobre as relações sexuais dentro de um casamento aprovado por Deus, conforme está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Também é importante nós ressaltarmos umas coisas sobre as relações sexuais. Por exemplo, que os esposos e as esposas têm a responsabilidade e o dever de satisfazer os desejos sexuais aos seus companheiros e às suas companheiras, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 ao 5. Também é importante nós novamente ressaltarmos que as relações sexuais antes do casamento, mesmo entre pessoas que pretendem se casar, são consideradas ações condenadas por Deus, conforme o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 ao 8, e no capítulo 8, versículo 9, e em Gálatas capítulo 5, versículo 19. E também as relações sexuais extraconjugais são também claramente proibidas, conforme está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Agora iremos falar sobre os propósitos dos homens, esposos e pais. As responsabilidades dos homens é bem resumida em Efésios capítulo 5, versículo de número 25, que diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O esposo tem o dever de colocar as necessidades de sua esposa acima das suas próprias, mostrando a devoção desprendida aos melhores interesses da parte mais frágil, que necessita da sua proteção. Ele tem que seguir honestamente para provar as necessidades da família, conforme lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 e 11, e em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Os pais são especialmente instruídos por Deus para preparar seus filhos na instrução e na disciplina do Senhor, conforme está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Este é um trabalho sério e às vezes difícil, mas quem age desta maneira consegue obter só o melhor, que é com resultados eternos. Os espíritos de seus filhos existirão eternamente, ou na presença de Deus, ou separados dele. A maior meta e propósito de um pai para os seus filhos deve sempre ser a salvação eterna deles. Agora iremos falar sobre os propósitos das mulheres, esposas. Uma esposa tem um papel muito desafiador no plano de Deus. Ela tem que complementar o seu esposo como uma auxiliar e submissa, e que partilha com ele as experiências da vida. As pressões da sociedade moderna para rejeitar a autoridade masculina não obstante, a mulher devota aceita seu papel como aquela que é cuidadosamente submissa a seu esposo, conforme está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 24, e em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 ao 2. As mulheres de hoje em dia que rejeitam este papel dado por Deus estão na realidade difamando a palavra de Deus e os seus princípios e propósitos para as esposas e mães, conforme está escrito em Tito capítulo 2, versículo 5. Deus instrui as mulheres que elas devem
mostrar a terna afeição aos seus esposos e filhos, e serem honestas e fiéis donas de casa, conforme está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 4 ao 5. Apesar dos esforços de algumas pessoas para desvalorizar o papel das mulheres, que são dedicadas às suas famílias, Deus tem em alta estima a mulher que é uma boa dona de casa e uma amorosa esposa e mãe. Tais mulheres devotas são também dignas de respeito e apreciação dos seus esposos e filhos, conforme está escrito em Provérbios capítulo 31, versículo 11, 12 e no capítulo 28. Bom, agora o assunto que iremos falar é sobre o caráter de um bom casamento. Fala-se com frequência que um bom casamento é uma amostra do céu. O companheirismo de que um homem e uma mulher podem aproveitar em relação ao casamento é uma bênção imensa dada pelo nosso Deus, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 18 e 24. Então, certamente, Deus destinou o casamento a ser benéfico e satisfatório para ambos, tanto para o esposo como para a esposa. Só que, infelizmente, muitos casais não descreveriam os seus casamentos como celestiais. Agora vamos especificar o caráter de um bom casamento. Número 1. Estratégias inaproveitáveis. Fica sempre aquela pergunta no ar: o que podemos fazer para termos bons casamentos? Homens e mulheres têm tentado várias estratégias para assegurar que os seus casamentos são bem-sucedidos. Muitos têm até mesmo raciocinado que o modo de ter um bom casamento é casar-se com a esposa de melhor aparência possível, sendo que este tipo de pensamento é errado. Embora que não seja pecado uma pessoa ser fisicamente atraente, só que a aparência pessoal não é garantia de que aquela pessoa será uma boa companheira ou um bom companheiro, porque o homem extremamente elegante ou a mulher impressionantemente bela, se nós vemos conforme as pesquisas nos comprovam com frequência que esses tipos de companheiros ou companheiras infelizmente não dão bons esposos e esposas. E outras pessoas têm concluído que um casamento espetacular e uma lua de mel dispendiosa são um ponto de partida de um bom casamento, mas sendo que, contudo, estas são as coisas que não duram muito tempo. Enquanto a respeito da grandiosidade da cerimônia e a emoção da lua de mel simplesmente passam. É comum que um esposo e a esposa descubram que a sua relação não é realmente muito boa. Ainda outros têm seguido a estratégia de acumular bem materiais antes de se casar, ou, em alguns outros casos, de procurar uma pessoa rica para se casar, mas infelizmente essa tal segurança financeira certamente cairá, porque a base de um bom relacionamento não é a riqueza, e sim o coração. E infelizmente algumas pessoas pensam que o alicerce de um bom casamento se resume às suas condições financeiras. Algumas vezes, parceiros com a sua relação centrada somente à riqueza material simplesmente pagarão quase tudo para escapar do casamento. O resultado de tais gastos financeiros é que há mais bens a serem divididos se por acaso o casal se divorciar. Também é importante algo aqui a ser falado, que não há nenhum problema e nem pecado em uma pessoa ser fisicamente atraente, e também em ter um grande casamento e uma maravilhosa lua de mel, que até mesmo que essa lua de mel seja imensamente agradável, ou até mesmo economizar dinheiro antes do casamento com a esperança de um padrão de vida mais alto. Cada uma dessas coisas é possível sim se tornar uma bênção para o casamento, mas é sempre importante ressaltarmos que, biblicamente falando, nenhuma destas coisas resulta necessariamente em um bom casamento, porque se realmente nós desejamos relações satisfatórias, precisamos abandonar as soluções e valores de sabedoria humana e consultar o manual de casamento escrito por aquele que criou o casamento no princípio, ou seja, Deus. Porque na Bíblia podemos encontrar todas as informações necessárias que precisamos para construir bons casamentos e ainda sempre sejam muito bem sucedidos. Agora vamos para o segundo artifício do caráter de um bom casamento. Número 2. Instruções divinas. As escrituras nos ensinam que o casamento é destinado a durar até que um dos cônjuges morra, conforme está escrito em Romanos capítulo 7, versículo 1 ao 3, e em Marcos capítulo 10, versículo 9. Se cada parceiro mantiver esta convicção, o casamento terá uma possibilidade maior de dar certo. Porque quando aparecem problemas, que certamente sempre aparecem, se o casal é sábio, eles com certeza seguirão este modo de pensar conforme a Bíblia nos ensina. Então, tanto o esposo como a esposa, eles empenham-se em resolver os problemas, em vez de procurar escapar facilmente do problema utilizando esta forma, através do divórcio, como uma válvula de escape diante de todas as situações difíceis. Quando Paulo escreveu sobre as responsabilidades dos cônjuges, ele observou que as esposas
esposas deveriam ser submissas a seus esposos, conforme está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 24. E ele ordenou ainda mais que os esposos deveriam amar suas esposas de todos os seus corações, conforme também está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 29. Este amor, na língua grega, significa agapé, que significa que não é de puro sentimento ou mesmo a expressão de palavras vazias, mas é antes o resultado de uma escolha moral e expressa-se em ação. Quando falamos de Eucana, que foi o pai do profeta Samuel do Velho Testamento, evidentemente ele amava profundamente a sua esposa, chamada Ana, conforme está escrito em 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. Ele expressou o seu amor por ela através da sua generosidade. Além do mais, este tipo de amor busca o bem-estar dos outros independente do tratamento que eles retribuem. O apóstolo descreveu o caráter deste amor em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7. As responsabilidades de amor e submissão incluem outras específicas. Por exemplo, para amar a sua esposa, o esposo tem que se comunicar com ela. Para procurar o melhor bem-estar da esposa, ele precisa entender as necessidades e desejos dela. Mas uma vez observando o exemplo de Eucana e Ana, que quando ela estava triste por causa da sua esterilidade e da provocação de sua rival, então Eucana procurou descobrir a causa da sua angústia, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4 ao 5 e capítulo de número 8. Se o esposo comunica a razão para suas decisões, torna-se muito mais fácil para a esposa submeter-se. Sem comunicação adequada entre cônjuges, é extremamente difícil, talvez possa ser até impossível, ter-se um bom casamento. Comunicação franca entre esposo e esposa permite a cada um entender melhor o outro, evitando muitos desentendimentos. A participação nas opiniões, sonhos e temores através da comunicação permite uma intimidade que ajuda a unir o casal. Agora vamos para o 3, o terceiro artifício do caráter de um bom casamento. Número 3, honestidade. Todos os bons casamentos exigem honestidade e discrição de ambos. Tanto o esposo como a esposa deverão empenhar-se em sempre falar a verdade um para o outro, conforme diz em Efésios capítulo 4, versículo de número 25 e Colossenses capítulo 3, versículo de número 9. Bons casamentos dependem da confiança, e uma mentira descoberta destrói totalmente esta confiança. Por exemplo, a esposa descobre que seu marido mentiu para ela em um assunto, então ela imaginará que ele no futuro estará mentindo também sobre outros assuntos, mesmo que ele esteja falando a verdade. Infelizmente, aqueles que praticam o engano com frequência acreditam arrogantemente que são muito inteligentes para serem apanhados. O mentiroso pode frequentemente cobrir seu engano por algum tempo, mas as mentiras costumam ser descobertas. E a esposa que esconde a informação do seu esposo, ela está também praticando o engano. Também é uma forma de desonestidade. A suspeita que resulta quando o engano é descoberto é que a ameaça, a bela intimidade possível que existia em um bom casamento, acabou. Agora vamos para o quarto artifício de um caráter de um bom casamento. Número 4, descrição. Quando duas pessoas vivem juntas, ainda que por um curto período de tempo, elas podem aprender algumas coisas nada lisonjeiras sobre um e o outro. Num bom casamento, o esposo não falará destas faltas de sua esposa quando ela se relacionava com o outro. Ele a protegerá e protegerá a reputação dela à vista dos outros, enquanto trabalhará para ajudá-la a melhorar nessas áreas. De modo semelhante, a esposa não discutirá as fraquezas do seu esposo com outras pessoas. A prática de tal discrição encorajará maior intimidade na comunicação dentro do casamento. Cada parceiro sentir-se-á bem partilhando com o outro e será até mesmo partilhado os pensamentos mais particulares, porque ele ou ela sabe que esses pensamentos não serão revelados a outros e a ninguém. Agora vamos para o quinto artifício do caráter de um bom casamento. Número 5, fidelidade sexual. Poucas coisas destroem um bom casamento mais depressa do que a infidelidade sexual. Num bom casamento, cada parceiro tem não somente de se abastecer de atos abertos de impureza sexual, mas não deve dar ao outro causa para suspeita. O esposo precisa evitar que seus olhos se fixem na direção de outras mulheres, e a esposa tem que ser cuidadosa para que seu comportamento a respeito de outros homens seja puro, conforme está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 28. Agora vamos para o
sexto artifício do caráter de um bom casamento. Número 6. Respeito. O resumo feito por Paulo das responsabilidades do esposo e da esposa em Efésios, capítulo 5, versículo 33, revela que a submissão da esposa envolve respeito ao seu esposo. Do mesmo modo, o esposo não deverá tratar a sua esposa como inferior a ele, porque ela voluntariamente aceitou uma posição de submissão, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Em vez disso, ele deverá tratá-la com dignidade e consideração. Ele não deve diminuí-la, nem tratá-la com aspereza ou amargura, simplesmente porque Deus lhe deu autoridade na família, conforme dizem Colossenses, capítulo 3, versículo de número 19. Agora vamos para o número 7. O sétimo artifício do caráter de um bom casamento. Número 7. Altruísmo. O egoísmo está na base de um número incrível de dificuldades matrimoniais. É extremamente difícil viver com alguém que sempre pensa em si só, sempre pensa em si mesmo. Cuidar de uma criança é trabalho duro, porque ela não tem consideração com as necessidades e desejos dos outros. Suas necessidades precisam ser satisfeitas imediatamente, ou ela fará com que seus pais saibam da sua infelicidade por meio de gritos estridentes. Como adultos, já deveremos ter ultrapassado tal egoísmo, mas infelizmente alguns esposos agem bem desta maneira. Se as coisas não são feitas como lhes serve, eles ficam trombudos ou têm ataques de cólera, muito parecido com as das crianças que não sabem de nada melhor. A mulher virtuosa de Provérbios capítulo 31 sacrificava-se, se esforçando para prover a sua casa, conforme diz em Provérbios capítulo 31, versículo 10 ao 31. Cada cônjuge amadurecido deve estar querendo pôr as necessidades e desejos do outro antes do seu próprio. Se necessário, conforme está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 4, e em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, e os que são infantis não deveriam casar-se. Agora vamos para o oitavo artifício do caráter de um bom casamento. Número 8. Paciência. A paciência é o lubrificante que evita que o casamento se aqueça demais, quando os problemas provocam atrito entre os parceiros. Uma falta de paciência, no mais das vezes, resulta em decisões insensatas, ou até mesmo irritação, ou até mesmo separação. Tiago deu bom conselho quando escreveu: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, conforme está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 19 ao 20. A paciência é aquela qualidade que permite que uma pessoa possa suportar com calma e com serenidade uma situação que não é ideal ou desejável, conforme está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22, e em Efésios capítulo 4, versículo 2, e em Colossenses capítulo 3, versículo 12. A impaciência é quase sempre uma forma de egoísmo, no qual nos tornamos furiosos, porque as coisas não estão acontecendo do modo que queremos que aconteçam. Haverá muitas ocasiões durante um casamento nos quais essas coisas não serão ideias. Agora vamos ao número 9, o nono artifício do caráter de um bom casamento. Número 9, humildade. Algumas pessoas não querem admitir nenhuma falha. É inevitável que o cônjuge peque contra o outro. A humildade é a qualidade que nos permite reconhecer a nossa própria fabilidade e admitir as nossas faltas, e que nos faz pedir perdão para aqueles que tivermos maltratado. A pressuposição de que sempre sabemos o que é melhor, ou dizer que nós nunca cometemos nenhum erro, esse tipo de atitude já é uma forma de arrogância. Tal arrogância é oposta ao amor, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Num bom casamento, ambos os parceiros servirão um ao outro, fazendo muitos pequenos favores. A arrogância não permite a atitude servil, conforme está escrito em João capítulo 13, versículo 1 ao 15. A humildade também ajuda a perdoar os outros que pecam contra nós, porque nos lembra que nós mesmos somos falíveis e frequentemente necessitamos a ser perdoados, conforme está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 31 ao 32 e Colossenses capítulo 3, versículo 13. No decorrer de um casamento, haverá muitas oportunidades para perdoar o seu cônjuge. Ofensas não perdoadas tendem a ser como feridas não curadas e machucados inflamados, e elas acabam afetando severamente a saúde da relação. Quando alguém está procurando um bom companheiro ou simplesmente tentando melhorar uma relação conjugal existente, esses princípios ajudarão a assegurar um casamento bem-sucedido. De fato, desses traços característicos que promovem um casamento bem-sucedido
bem-sucedido. Podem ser aplicados praticamente em qualquer relação humana para torná-la melhor. Bom, agora vamos falar sobre um outro assunto. Nós iremos falar sobre a segurança no lar. Qualquer pessoa que mora numa grande capital entende a importância da segurança no lar, sabendo que existem alguns maus elementos no mundo, a qual nós procuramos minimizar o perigo de assaltos e invasões nas nossas casas. Muitas casas são cercadas por muros muito altos, outras têm grades nas suas janelas. Algumas têm até sistemas sofisticados de alarme ou até mesmo guardas para as defender. Qual rua não tem pelo menos alguns 10 cachorros que latem em coro quando alguém passa na rua? Simplesmente é normal um casal querer a segurança da sua casa. Bom, mas vem aquela pergunta: o que é que procuramos proteger dentro de casa? Certamente pode ser alguns bens materiais, talvez, mas o que realmente protegemos, que é de maior importância, nós protegemos a vida física e o bem-estar emocional das pessoas queridas, a qual nós a chamamos de família. Enquanto protegemos nossas famílias de alguns riscos físicos, frequentemente negligenciamos uma outra questão de segurança no lar. Nossas famílias são sujeitas a muitas ameaças e até mesmo ameaças espirituais, e podemos defendê-las. E o que podemos fazer para criar e manter os nossos lares seguros e capazes de resistir? E os males que destroem muitas famílias e estragam as vidas de muitas vítimas inocentes. Neste artigo, consideraremos alguns princípios bíblicos que asseguram lares mais sólidos e tranquilos. Por exemplo, 1 mais 1 igual a 1. Quando Deus criou o ser humano, ele fez duas pessoas, um homem e uma mulher. Desde o princípio, Deus ordenou que o casamento fosse um relacionamento especial, o íntimo de dois, conforme está escrito que diz: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Milhares de anos depois, Jesus repetiu o mesmo princípio como a vontade de Deus para nós, conforme está escrito em Marcos capítulo 10, versículo 6 ao 9 e Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 6. E Paulo divulgou a mesma regra quando ensinou que cada homem pode ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Muitos dos problemas dos lares inseguros hoje em dia resultam da desobediência deste princípio fundamental. Vamos ver alguns exemplos desses abusos e de suas consequências. Lemos que está escrito que diz: deixa o homem pai e mãe. O ato de casar-se cria uma nova família, independente das famílias dos pais. O ponto deste aspecto do mandamento não é a distância física, pois encontramos exemplos de pessoas fiéis que morreram perto dos pais, conforme está escrito em Gênesis capítulo 24, versículo 67. É sim possível morar perto dos pais e ainda desenvolver uma família independente, mas não é fácil. Há duas tendências erradas que frequentemente atrapalham as famílias. Primeiro, os pais que interferem nos assuntos dos filhos casados, e segundo, os filhos casados que não assumem a responsabilidade na própria família. Lemos também o que está escrito que diz: se une à sua mulher. Nessas palavras encontramos dois aspectos importantíssimos de um bom casamento. Primeiro, se une à sua mulher. O ato de unir-se sugere o compromisso do casamento. Os costumes e as leis mudam de uma época para outra e de um país para o outro, mas a ideia de assumir um compromisso de casamento com uma pessoa é essencial. No Brasil, atualmente, essa união exige um casamento lícito, devidamente registrado no cartório. Pessoas que vivem amigadas estão evitando o compromisso do casamento, deixando aberta uma porta de saída. O relacionamento de tais pessoas não se trata de casamento, mas sim de fornicação, um pecado contra o par e contra Deus, conforme está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 4 e em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Relações sexuais antes ou fora do casamento são ações pecaminosas. A Bíblia autoriza que cada homem deve se casar-se com uma mulher. A prática comum de divorciar e casar com outra não é da vontade de Deus. Deus não criou Adão, Eva e Ana e Sara. Ele criou um homem e uma mulher. E é somente isso. O casamento criado por Deus foi feito para ser um relacionamento fechado e exclusivo entre duas pessoas. Por exemplo, eu não tenho nem direito de pensar em me separar da minha esposa e querer achar outra. Devemos observar outra coisa importante nessas palavras. Deus criou um homem e uma mulher. Deus não autorizou que o homem tivesse relações sexuais com
animais, ele já tinha criado diversos animais, mas nenhum deles foi feito para ser companheiro íntimo do homem, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 20. Lemos aquele versículo que está escrito assim: tornando-se os dois uma só carne. No meio da liberdade do nosso mundo, matrimonial parece antiquada. Filmes e novelas e revistas e jornais sugerem que a paixão é incontrolável e a traição é simplesmente inevitável. O mesmo antigo mentiroso que enganou Eva no Jardim do Éden, hoje em dia ele continua enganando milhões de pessoas com essas mentiras. O privilégio de ter relações sexuais é uma das melhores coisas que Deus deu exclusivamente para o casamento e para sentirem o prazer entre o homem e da sua mulher. Mas as pessoas pecaminosas procuram estragar esse presente de Deus, porque a intenção de Deus é que, logo depois de assumir o compromisso de casamento, o homem e sua mulher começarão uma vida de relações íntimas que trarão prazer para os dois. Um bom marido vai se preocupar com a satisfação sexual de sua esposa e ela, por sua vez, vai responder aos desejos sexuais dele. Então entendemos que pessoas que realmente respeitam a vontade de Deus, essas pessoas não admitem a possibilidade de se envolver sexualmente com outras pessoas, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 ao 5, em Provérbios capítulo 5, versículo 1 ao 23, Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 28, Hebreus capítulo 13, versículo de número 4, e em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11, e Romanos capítulo 7, versículo 1 ao 3. Porque as pessoas que encontram mais prazer sexual na sua vida são as pessoas que se dedicam ao desenvolvimento do relacionamento íntimo com o seu legítimo parceiro ou parceira. Essas pessoas não sofrem da culpa que vem com lembranças de pecados cometidos no passado, nem da insegurança que a infidelidade traz para a vida de muitos. No casamento lícito, o sexo se torna uma parte especial do amor verdadeiro, completo entre duas pessoas. O cristão que respeita a Deus, ele com certeza vai contrariar as tendências pecaminosas de uma sociedade que defende a liberdade sexual. Um artigo recente da revista Época acertou quando descreveu uma grande parte do problema de jovens terem relações sexuais. É que hoje, no meio de muitos adolescentes pelo país, tem tido um grande crescimento de um exemplo de geração que derrubou as barreiras para tornar o sexo antes do casamento algo moral socialmente e aceitável. Só que nós, cristãos, temos que mudar este quadro, porque a fornicação pode ser socialmente aceitável, mas nunca será moralmente aceitável para Deus. Mesmo se não conseguimos mudar o pensamento de todos, podemos e devemos começar a tentar mudar essas ações dentro dos nossos próprios lares e igrejas. Então, por isso devemos dizer aos pais que eles assumam os seus compromissos com os seus filhos, para ajudá-los a manter a sua pureza, e assim fazendo que venha a estar se preparando para a felicidade verdadeira no casamento e no céu. Número 3. Terceiro, famílias seguras. O abandono e o divórcio são fontes de muito sofrimento. A vida de muitas crianças e jovens se torna um pesadelo devido às promessas quebradas dos pais. Muitos adultos sofrem as feridas incuráveis de rejeição porque alguém, alguns anos atrás, prometeu amor e fidelidade até a morte. Deus autorizou o casamento, mas a destruição dos lares é obra do diabo. Muitas coisas mudam depois de se casar, mas o compromisso é revogável. Geralmente, o homem de 50 anos não é tão bonito fisicamente como era quando tinha os seus 20 anos, e a mulher de 80 anos pode ter alguns problemas de saúde que não tinha aos seus 30 anos, e até problemas mais difíceis, incluindo as doenças mentais, podem se desenvolver depois do casamento, mas o compromisso não muda. Uma doença ou acidente pode deixar a pessoa incapaz de cumprir o seu papel normal, mas o compromisso continuará o mesmo. A sua esposa e o seu marido merecem a segurança de saber que vocês vão ficar juntos até a morte. Seus filhos precisam da mesma segurança. Lares tumultuados e quebrados por divórcio deixam muitas vítimas. Uma pesquisa publicada na revista Veja produz uma grande mudança na família brasileira.
Em apenas 2 décadas, uma pesquisa publicada na revista Veja prediz uma grande mudança na família brasileira. Em apenas 2 décadas, o número de famílias nucleares compostas por pai, mãe e filhos de um primeiro casamento será menor do que o de novas uniões resultantes de separações e divórcios. O mesmo artigo observa o fato óbvio, mas é ilusão achar que exista separação sem dor e sofrimento. O fim de um casamento é uma das situações mais estressantes que um ser humano pode. Para as crianças, isso significa lidar com emoções desconhecidas e, na maioria das vezes, traumático. Número 4. Cumprindo nossos papéis com amor. Existem muitas outras coisas que contribuem para a segurança do lar. Homens e mulheres responsáveis devem amar e sustentar a família, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 e 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10 e 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mulheres piedosas serão boas donas de casa, contentes com as necessidades da vida e livres da avareza, como está escrito em Tito capítulo 2, versículo 3 e 5 e 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 ao 10. Pais que temem ao Senhor vão instruir os seus filhos por palavra e exemplo, e os corrigindo em amor, conforme está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 4, e também corrigindo seus filhos sobre a violência e sobre bebidas e sobre drogas, a imoralidade e diversas outras más influências que devem ser eliminadas das nossas famílias e que, agindo assim, estará deixando um ambiente saudável para o desenvolvimento de pessoas aptas para o reino de Deus. Vivendo o bem do lar, que exige sacrifício e determinação, mas lembre-se de 2 fatos importantes. Primeiro, o amor de Deus exigiu um sacrifício maior, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16 e em Efésios capítulo 5, versículo de número 25. E, segundo, estamos tratando de seres humanos que são feitos à imagem e semelhança de Deus e que têm espíritos eternos. E lembre-se sempre que você terá uma grande influência na eternidade de seu companheiro ou companheira e também na vida dos seus filhos. Bom, então concluímos este estudo bíblico sobre o casamento. E aqui nós abordamos muitos temas importantes para um bom casamento. E agora nós finalizamos este estudo bíblico dizendo que vale a pena ser fiel a Deus e dizendo que vale a pena seguir os princípios e os ensinamentos bíblicos que Deus nos proporcionou segundo a sua palavra, para que assim os nossos casamentos sejam poderosamente abençoados. Bom, pessoal, espero que você tenha aprendido com esse estudo bíblico, espero que você tenha ganhado conhecimento. Foram muitas coisas que nós falamos aqui e eu tenho certeza que você deve ter adquirido a mensagem e ter adquirido o conhecimento. E eu gostaria de coração que você compartilhasse este vídeo, pode ser no Facebook, você pode compartilhar na onde você quiser esse vídeo. E também você que está assistindo pelo YouTube, você desse um like, clique em gostei sobre esse vídeo. E também eu gostaria que você compartilhasse você que está assistindo pelo YouTube, você compartilhasse esse vídeo nas suas redes sociais. Também se inscreva no nosso canal, se inscreva aqui no meu canal, David Aleph. E você que está acompanhando este vídeo pelo Facebook, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, eu gostaria que você comentasse nesse vídeo e compartilhasse com os seus amigos, compartilhasse no seu Facebook. E eu também gostaria de fazer um pedido, eu gostaria que você comentasse aqui nesse vídeo, tanto você que está vendo pelo YouTube ou você que está vendo pelo Facebook, que você comentasse aqui no vídeo qual é o próximo tema que vai ser abordado. Eu gostaria que você comentasse, deixe o seu pedido, que aí os temas mais pedidos eu vou selecionar o que foi mais pedido de todos e aí eu vou fazer o estudo bíblico e trazer aqui para vocês. Então, muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente você que me ouviu, você que acompanhou até o final e que Deus venha fazer coisas grandes no seu casamento, que Deus venha fazer coisas grandes no seu relacionamento, tanto você que é solteiro, tanto você que é noivo, tanto você que tá namorando e tanto você que tá casando, você que já é, ou você que já tá namorando, ou você que já está no seu casamento. Que Deus venha abençoar poderosamente os relacionamentos de todos vocês e de todas as pessoas da terra. Amém? Fiquem com Deus e até uma outra hora. Fui!